Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Hoje eu vou falar um testemunho primeiro, depois eu vou falar a continuação aqui um pouquinho o que Deus quer dizer aqui em Marcos 11, né? E versículo 22. Acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Tem uns 3 anos, irmãos, que sim. Aí eu fui fazer um exame, né? Porque eu tava passando assim, muita fraqueza no corpo, muita tonteira, muito isso, aquilo, né? Fazer exame, aí levei pra médica ver, a médica foi e olhou lá no. Isso aqui é um testemunho, irmãos, tá? A médica foi e olhou lá, aí constou lá no meu exame lá que eu tava com glicemia muito alta, né? No sangue, né? Pra diabetes, esse trem assim, né? Aí eu peguei, na hora que ela olhou, eu falei, não, doutora, não é possível. Ela falou assim, você tá e tá muito mesmo, viu? Aí ela passou a receita lá, o que eu podia comer, o que eu não podia comer, né? E se não pode, se não pode, se não pode, eu falei assim, isso aí Jesus tem poder, então eu vou poder comer nada, né? Aí eu entrei então em pânico, irmãos, que eu peguei e saí do consultório lá, vim chorando lá da estrada lá, perto da minha casa, né? Mais perto assim, uns 2 quilômetros por aí, né? E até chegar na minha casa, chorando. Entrei em pânico, lembrando lá da minha mãe, que minha mãe tinha diabetes, minha irmã, né? E aí, e lembrando disso aí, chorando, falei, não, Deus, eu não quero ter esse trem não, misericórdia, eu não quero esse trem não pra mim não. Isso não é pra mim não, e determinando pra Deus, né? Não aceito isso não, e repreendendo, e falando com o Senhor, e cheguei em casa chorando. Aí minha menina perguntou por que eu tava chorando, pensei que tinha morrido uma pessoa da minha família, né? Tô chorando que eu tava. Aí eu falei, não, é que eu tô com diabetes, não sei o quê, eu vou morrer, deixa eu ter. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, aí eu falei, não aceito isso não. Aí fui pra igreja, né? Fiz uma campanha, determinei pra Deus, pedi ao Senhor para que eu não queria, bati os pés juntos, eu orei e falei pro Senhor, eu fiz a campanha. Não determinei essa diabetes para mim, não quis ela. E o Senhor, para a honra e glória do Senhor, quando passou um mês mais ou menos, eu fui fazer a medida, né, do dedo que mede, né, e tinha baixado tudo, irmãos, e nunca mais a minha glicemia ficou alta, nunca mais deu diabetes até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter Deus, tem que crer em Deus, tem que confiar em Deus. E a fé, isso é a fé. E é tão interessante que o Senhor falou para mim, tocou no meu coração para poder falar desse testemunho. Então é a fé que eu usei, né? E graças a Deus, para muitas coisas eu uso minha fé. E dá certo. Quando você tem Deus e você usa sua fé, dá certo, viu? Então, e o Senhor tirou aqui na palavra aqui em Marcos 11, depois vocês medita aí, em versículo, ele diz que é para orar só do 20, para falar só do 21, tá? Aqui, ó, Pedro lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, secou, né? Isso é Pedro perguntando a Jesus, né? E Jesus respondendo diz, tem fé em Deus, viu? Como é que Deus fala com a gente? Ele falou para mim contar o testemunho e aqui ele tá falando, ó, tende fé em Deus, ó, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte ergue, lança do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz tudo que disser será feito, por isso vos digo que tudo que pedires orando e crendo que recebereis e tê-lo-eis. Ó, tanto que você é maravilhoso, tá vendo, irmão? Tudo que pedir orando e crer, receber. Foi isso que eu fiz pro Senhor e faço várias vezes, né? Muitas coisas, né? E quando estiverdes orando, perdoai e se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe e as vossas ofensas. Mas se vós não perdoar também vosso Pai, que está no céu, vós não perdoará as vossas ofensas. Então o Senhor está falando aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Deus está falando aqui da fé, do perdão, né? E de orar, né? Já vem uns meses que Deus está falando para nós em orar, né? Então aqui é que Deus está falando para nós. Então se a gente pedir ao Senhor com fé e orar e crer nele, mas do nosso coração,
nós recebe. Vamos receber. Assim o Senhor falou pro Pedro, né? Porque Pedro perguntou, lembrou, né? Da passagem que eu tinha falado e perguntou, né? Da árvore seca. A figueira seca é a purificação do tempo, né? Que é isso aqui, né? Então o Senhor falou aqui também, pra gente perdoar um aos outros, tá? Do perdão. Mais uma vez Deus está falando do perdão. Porque se nós não perdoar um aos outros, lá no céu, nosso Pai, nosso Deus celestial também não perdoará as nossas ofensas. Então é importante, irmãos, se você tem mágoa no coração de alguém, guarda algum rancor, pede perdão, limpa o teu coração, tá? Porque a gente não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã pertence ao nosso Pai, viu? Então temos que ter sabedoria e entendimento. Se você tem dificuldade para pedir perdão para Deus, ora, pede perdão para Deus, que Deus vai te ajudar, viu? E você faz sua parte, você perdoa. Se a pessoa lá não perdoar, tá? Você fez sua parte. Mas é assim, irmãos, você tem que perdoar, porque se você morrer sem perdoar, não vai herdar o reino do céu. E a outra pessoa de lá também não perdoar também você, também não é o reino do céu. Então, o que Deus está ensinando para nós aqui é a fé que nós temos que ter, orar naquilo que nós queremos e perdoar, né? Perdoar um aos outros. É difícil perdoar, não é? Mas nós temos que perdoar, porque Jesus, ele perdoa o tempo todo, tá? Mas é assim, ele ensina nós a perdoar para que ele venha nos perdoar, viu? Então, irmão, não queira ser a figueira seca, não queira. Nós temos que ser uma figueira cheia de frutos, uma figueira verde, aonde podemos colher os nossos frutos bons, tá? Para Deus, viu? A figueira somos nós, né? Nós somos a figueira. Se nós for uma figueira bonita, verde, verdejante que falam, vamos ter um fruto saudável. Agora, se nós não for, nós vamos colher nossos frutos mal, né? E não presta. E para Deus não presta. Então, esse é o recado de Deus. Primeiro eu falei do testemunho, né? Deus fez grande coisa na minha vida, tem muito testemunho para contar, tá? E o Senhor é maravilhoso, nunca nega Ele para nada, porque se negar Ele, Ele também negará também no reino do céu, tá? Aceita o Senhor como Senhor e Salvador, batiza nas águas, renuncia os pecados, porque a gente tem que renunciar os pecados para que venha fazer 100%, 10% não, tem que fazer 100% para Deus, irmãos, tá? E é assim, não é fácil você negar as coisas do mundo. É difícil, porque o mundo tem a porta larga, tá? E agora é hora de nós buscar o reino do céu, porque o Senhor está avisando de todas as formas, de todas as maneiras, que a vinda dele está aproximando. E ninguém está dando ouvido, né? Ninguém está crendo. E Deus está avisando. O que o Senhor quer que nós perdoa, nós tem fé e nós ora. Para quê? Aqueles que oram e creem nele e aceitam ele como Senhor e Salvador, Deus vai estar protegendo, vai estar guardando, vai estar livrando de todo mal e vai estar abençoando e ainda vai estar dando nossas bênçãos para nós, porque ele não deixa nós ter nossas bênçãos. E aqueles que é ímpio, que não quer o Senhor, que nega o Senhor para tudo, aqueles lá é que Deus vai pôr como se diz, na balança, irmãos, tá? Então não queira ser um ímpio nas mãos de Deus, porque o alicate do Senhor dói demais. Eu falo isso porque quando eu era do mundo, da porta larga, Deus puxou o alicate em mim e doeu muito, tá? Muito mesmo. Não queira o alicate do Senhor Jesus, porque Deus é bom, mas Ele também é fogo consumidor. E quando Ele também escolhe alguém para fazer a sua obra aqui na terra, que não adianta correr, não adianta fugir, que Ele vai atrás, Ele vai dando Ele vai soltando a rédea, mas depois quando Ele puxa também, viu? E temos que agradecer a Deus por Ele escolher nós e nós não escolher Ele, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Ele não precisa que nós aceitamos Ele, sabe? Ele não precisa. Ele, pela misericórdia e a graça dele, Ele que nos escolhe. Então temos que agradecer a Deus por Ele escolher nós nessa terra, para nós ganhar nossa salvação. Porque misericórdia, perder a salvação e ir para o inferno, lá não tem como sair mais. São dores e gemidos e enxofre, que está escrito na Bíblia.
e tudo aquilo de ruim, e vai ter ainda a segunda morte também. Então, irmãos, vamos ser sábios e inteligentes. Vamos aceitar o Senhor. Vamos bater enquanto Deus tá batendo na porta, vamos abrir a porta para Deus entrar no seu coração. Deixa Ele fazer morada. Não renega Ele, porque Ele vai renegar. Qualquer religião, irmãos, qualquer religião que tiver, renegar Jesus, não reconhecer Ele como Senhor e Salvador e não ser batizado nas águas, não vai dar o reino do céu. Isso aí está na palavra, tá? Não é nós que fala, está na palavra, viu? E Deus falar é daquele que dizia uma palavra desse livro e aumenta, né? Tira e aumenta. Aí daquele. Então tá o recado do Senhor Jesus aí hoje para vocês. Medita aí em Marcos 11, versículo do 21, tá? E lê com atenção o que Deus está falando no seu coração, né? Então é assim, irmãos. Vamos amar a vida, mas com Deus primeiro, em lugar, né? Em primeiro lugar. E agora eu quero que o Senhor agora me cura, é de uma rinite alérgica que eu tenho, que qualquer pó, qualquer coisa eu espirro. Eu já fui curada uma vez, né? Assim, curada assim, né? Fiquei muito tempo, porque Deus não faz trem pelas metades, né? Porque quando Ele cura. Mas Ele me deixou mais ou menos 2 anos aí sem essa gripe alérgica. Aí voltou de novo, porque nós viajou, o quarto ficou fechado, e aí eu peguei ela agora, mas tá melhorando, graças a Deus. Aí agora com essa Covid, o povo pensa que é Covid, né? Pode dar um espirrão que já acha que é estranho, né? Só Jesus na causa. Então é assim, irmão, abra os olhos para Jesus, dá ouvido para Jesus, viu? Abra a boca para Jesus, dá os seus pensamentos para Jesus, porque Deus quer para nós o bom e o melhor. Tá acontecendo muitas coisas? Tá, e vai acontecer. E vai ainda morrer muitas pessoas nesse ano, porque Deus falou, irmãos. Muito, muito mesmo. Para que reconheça que Deus é Deus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Para não adorar outros deuses, não adorar imagens. O Senhor fala na palavra, tá? Pode achar ruim quem for que gosta dessas imagens, que é idolatrias. O Senhor fala na palavra. A palavra dele está aqui. Foi Ele que falou, não foi nós, viu? Tem que adorar somente a Deus, tá bom? Então, Deus vai pesar a mão. Vamos ser sábios, inteligentes, vamos ficar com o Senhor, porque nós com o Senhor nós temos vitória. Mas sem o Senhor nós não temos vitória, não. Amém? Então, entrega sua vida para Jesus antes que seja tarde. A porta da graça ainda está aberta, pode bater e ainda achar, viu? Vai chegar um dia que essa porta não vai estar mais aberta, todo mundo vai querer esses faladores que falam na internet, que falam pela rua, que falam nas igrejas. O povo vai sentir falta, vai sentir saudade e não vai ter mais, irmãos. Porque esse dia vai chegar, tá? E tá aproximando. Então vamos reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Amém? Dá sua vida para Jesus Cristo, tá? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Você não vai se arrepender de você ser largar do mundo e entregar para Jesus. Você vai ter bênção e vitória e ainda a salvação e ganhar o reino de Deus, viu? Entrega sua vida para o Senhor. Se você não dá conta, ora, pede a Deus. Porque Deus falou aqui, ó, tem que ter fé, tem que orar e tem que perdoar, viu? Assim o Senhor fala. E ainda tem bênção e vitória para aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um beijo a todos, fica todos na paz do Senhor. Até.